Hoje vou te falar os pilares para você conseguir vender todos os dias como um afiliado e de forma automática. Assim que entendi esses conceitos que eu vou te falar aqui, eu pude escalar meus resultados de forma consistente e eu coloquei em prática tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Galera, então é o seguinte, eu vou te falar os segredos por trás das vendas online, explicando os principais conceitos. Se você aplicar tudo e, claro, entender o que eu vou falar aqui, tenho certeza que você vai conseguir ter resultados melhor do que está tendo hoje e da média das pessoas. Mas para poder revelar tudo isso, deixa o like nesse vídeo e se lembra de inscrever no canal e ativar o sino de notificação, pois aqui estou postando sempre conteúdo relevante para poder te ajudar. Então, vamos começar. Para você entender o segredo das vendas online melhor, eu dividi em 3 coisas que você precisa realmente dominar mesmo, tipo, tentar fazer a melhor forma possível. Sendo então a última que eu vou falar é o principal, aonde você deve colocar boa parte da sua estrutura aqui na internet e poder fazer bastante vendas. Então, claro, fica comigo até o final do vídeo para você entender esses 3 pilares para você conseguir vender todos os dias. Mas antes de explicar sobre o funil de vendas e como estruturar um bom funil de vendas, vou te explicar nível de consciência do cliente dentro desse funil, pois nada adianta você fazer um funil de vendas e não saber o nível de consciência do cliente, como ele está pensando nesse quadro. Então, vou explicar aqui para vocês o funil de vendas. Eu quero deixar bem claro que ele é dividido em 3 etapas, o funil de vendas. Ele é o topo do funil, o meio do funil e o fundo de funil. E para deixar mais claro ainda para vocês, geralmente o topo de funil possui um público maior, já o meio de funil é um público mais intermediário, tem menos pessoas aqui. Já no fundo de funil existe um público menor ainda. Vamos dar um exemplo aqui de números para você entender. Imagina que o topo de funil existe 1000 pessoas, já no meio de funil existe cerca de 500 pessoas, mais ou menos. Já o fundo de funil tem cerca de 100 pessoas. Então, eu espero ter ficado bem claro aqui para vocês. Então, o fundo de funil tem um público menor, mas tem um público mais qualificado para fazer a compra. Então, é mais perto dela chegar de momento de compra. E vou dar um exemplo aqui para vocês entender a jornada de compra que todo mundo passa, inclusive eu passei. Vou dar um exemplo aqui nesse microfone aqui. Eu passei por um momento de compra. Antigamente eu não tinha nenhum interesse em comprar um microfone, nunca passou na minha cabeça, mas por eu ter criado esse canal aqui, aí sim eu descobri que eu preciso melhorar meu áudio. Então eu descobri, tive um interesse, eu reconheci o problema, né? Eu busquei por uma solução, eu avaliei a solução e acabei optando por esse microfone. Então essa é a etapa que todo mundo vai passar. Exemplo, uma pessoa que está querendo perder peso. Primeiro, ela vai descobrir que ela está acima do peso, ela tem que descobrir. Depois, ela vai começar a ter interesse relacionado à perca de peso. Depois, o reconhecimento do problema, que seria esse reconhecimento do problema. O que levou ela a estar acima do peso, pode ser uma dieta, pode ser falta de exercício. E ela começa a buscar por solução, como pode ser exercícios, pode ser uma dieta controlada, ou então contratar uma pessoa para cuidar da saúde dela, por exemplo, um educador físico. Então, partindo para o fundo de funil, então ela estava buscando por solução no meio do funil e quando ela chegou em avaliação da solução, quer dizer que ela já escolheu uma solução, então ela vai avaliar. Por exemplo, ela escolheu fazer exercício físico. Então, ela vai avaliar essa solução. Se ela escolheu exercício físico, pode ser exercício ao ar livre, pode ser exercício em casa, exercício na academia, pode ser crossfit, pode ser
qualquer coisa relacionada a exercício. Então ela buscou por solução e está começando a avaliar essa solução. E no final ela acaba comprando o quê? Pode ser uma mensalidade numa academia, pode contratar um educador físico, um personal trainer, né? Que vai estar fazendo exercícios com ela, orientando na sua saúde. Então essa é a jornada de compra de quem está querendo emagrecer. Então você percebe que ela descobriu que tinha um problema, depois ela buscou a ter mais interesse ainda, ela reconheceu o problema, ela buscou por uma solução, ela fez a avaliação da solução e acabou fazendo a compra. Pode ser diversos tipos de compra, não precisa ser, por exemplo, uma coisa física ou digital. Então, depende do nicho que você escolheu. Estou apenas dando um exemplo aqui para vocês. E vamos analisar aqui o funil, né? Dividir aqui em 4 etapas para você. Então, você, por exemplo, você tem um infoproduto, você tem que atrair esse público para a sua página. Então, por enquanto, ele ainda é um visitante. Ele visitou a sua página, não quer dizer que ele virou um lead. Você tem que converter esse em lead. Então, você pode, por exemplo, capturar o e-mail de contato dele, pode, ou então, capturar o WhatsApp. São diversas formas de tornar um lead. E logo em seguida que você fez uma conversão aqui em lead, então você conseguiu o contato dessa pessoa, você vai começar a se relacionar através do meio de contato que você capturou. Então você vai começar a se relacionar até que esse lead vê uma oportunidade que você ofereceu para você assim conseguir vender. Se você vendeu, quer dizer que você conseguiu um cliente para você. Então você tem que atrair, converter, relacionar e por último vender. Vocês percebem que a etapa vender é a última de todos. Talvez você esteja focando somente em vender, mas talvez você esteja esquecendo de se relacionar com seus leads, ou então aumentar mais a quantidade de leads. Não quer dizer que você só pegou, por exemplo, 10 leads, 50 leads, é muito pouco, gente, é muito pouco para você converter. Igual eu dei um exemplo aqui para você. Geralmente aqui no topo do funil o público é maior, já no fim aqui do funil o público é menor. Se, por exemplo, você só tiver 100 leads, como é que você espera vender para 100 clientes? Se você vender para essas 100 pessoas e 100 leads que você captou, eu vou te dar um parabéns, porque você realmente tá de parabéns, você virou o expert do marketing digital, mas isso não acontece, essa é a realidade. Quanto mais leads, mais chance de você converter. Não existe essa de captar 100 leads e fazer 100 vendas. Então, a pessoa tem que passar por esse funil de vendas e muita gente acaba parando no seu funil. Não quer dizer que você capturou o contato que você vai conseguir se relacionar da melhor maneira possível. Talvez a pessoa não vai nem ver os seus e-mails, talvez não vai ver nem o seu conteúdo que você produz no seu canal do YouTube, então no Instagram. Então, fique atento a isso no seu funil de vendas. Bom, te falei que a primeira grande base que você tem que dominar, é claro, para ter bons resultados, que foi o funil de vendas. Então, a segunda base que você tem que dominar para vender todos os dias é copyright, que é texto que converte, que vai estar persuadindo a pessoa a comprar de você. E vai lembrar que a copy não é só um texto, é também uma imagem ou vídeo bem persuasivos no seu contexto. Então, resumindo para você, é persuadir o seu lead a comprar de você. Vai lembrar que copyright não é mentir para o seu lead. O real sentido é convencer a pessoa a comprar, fazer seu cliente querer comprar qualquer coisa de você. Então, para você dominar bem uma copy persuasiva, você vai precisar dominar gatilhos mentais. Então, você tem que saber que existe um monte de gatilhos mentais que você pode e deve utilizar para construir a sua copy. Ou seja, o seu texto, vídeo ou imagem persuasiva. Mas nesse vídeo não tem como eu explicar mais a fundo de gatilhos mentais, mas vou deixar o link acima de uma aula de gatilho mental muito importante, uma playlist abaixo para você aprender, pois eu recomendo você estudar nem que seja um pouquinho para fazer uma oferta bem mais atrativa no seu funil de vendas. Então,
só para recapitular, você vai precisar ter um bom funil de vendas e usar boas copies nesse funil para você atrair mais o seu lead. Ou seja, fazer sempre ofertas bem mais atrativas. Então, agora seguindo para a terceira grande base para você conseguir vender todos os dias é a geração de tráfego. E como funciona então essa terceira grande base? É que você precisa entender que existe duas fontes de tráfegos, o tráfego orgânico e o tráfego pago. Você pode usar apenas um desses dois tipos de tráfego, mas recomendo você conciliar os dois para ter resultados mais rápidos e consolidados. O tráfego orgânico, por exemplo, pode ser o Instagram, ou canal de YouTube, ou blog. Você vai produzir conteúdo para o seu nicho e para então atrair pessoas para o seu funil de vendas. Segundo tipo de tráfego, que é o pago, você vai precisar gastar para atrair pessoas, sendo as principais ferramentas para atrair para o seu funil é o Google Ads e Facebook Ads. No Google Ads, você vai criar anúncios no Instagram ou no Facebook, e no Google Ads você vai criar anúncios na rede de pesquisa, rede de display, ou então no YouTube. Então, diversas formas de anunciar e são as principais formas para você anunciar no Google Ads ou Facebook Ads. Vou então simplificar aqui para você. O tráfego orgânico é gratuito, mas leva mais tempo, e o tráfego pago não é gratuito, porém tende a ser mais rápido, pois é um tráfego mais segmentado e bem mais específico e também mais inteligente. E se você só trabalha só com um desses dois tipos, não tem nenhum problema, mas utilizar os dois vai ser a melhor forma, como já falei, para potencializar seus resultados. Você deve então aqui focar muito mais na geração de tráfego, gastar mais tempo aqui, principalmente depois que você tiver montado o seu funil. Foque de 80% a 100% no seu tempo em gerar tráfego. Mas para chegar a isso e focar boa parte no seu tempo gerando tráfego, você precisa montar o seu funil de vendas. Depois que tiver montado essa primeira grande base que falei, que é o seu funil de vendas, afinal, depois do funil montado, você só vai precisar fazer alguns ajustes. Sempre fazer para melhorar cada vez mais e não esquecer da segunda base, que é a copy que mencionei, que são os textos, imagens ou vídeos persuasivos. Você vai usar em tudo que for fazer, seja para gerar tráfego ou seja para você otimizar o seu funil. Então, resumindo para vocês, no começo você vai gastar mais tempo montando o seu funil, mas depois disso a sua estrutura vai rodar no piloto automático. Com o seu funil pronto, então o seu grande foco depois disso é gerar mais tráfego sempre massivo. Então você que chegou até aqui, o grande segredo para você vender todos os dias é basicamente a união desses três: funil de venda, copies bem feitas, elaboradas, e você precisa gerar sempre uma grande fonte de tráfego. Então é a junção desses três que eu te ensinei hoje para você ter mais resultados. Agora que eu entreguei um conteúdo para vocês, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sino de notificações, pois tem muito conteúdo bacana por vir.